Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma Que Tem Vaga. Minha convidada de hoje é a Catrine Sampaio, CEO do movimento Portas Abertas. Seja muito bem-vinda, Catrine. Obrigada, boa noite. Gostaria de te ouvir a respeito do que é o movimento Portas Abertas, como é que vocês lidam com isso no mercado de trabalho. Legal. O movimento Portas Abertas, ele nasceu na pandemia, no momento onde eu trabalhava na época numa empresa de plataforma de e-commerce e as empresas todas fechando as portas do físico por causa do lockdown e começaram a vir uma demanda muito grande para a gente de pessoas procurando por plataformas de e-commerce para tentar se salvarem de alguma forma. E aí, nesse momento, o meu sócio, que é o Luiz Felipe Enes, ele tem uma veia de consultoria muito forte. Ele falou, a gente não pode vender para essas pessoas, Catrine, porque senão eles vão quebrar. Né? Porque o e-commerce ele não se resume só a uma plataforma. Tem toda a estratégia, tem todo um ecossistema em volta dele para que as pessoas, os micro e pequenos, performem bem. Se já é um desafio para os grandes, para os micro e pequenos é ainda mais. Não, imagino. Né? Então, o movimento Portas Abertas, ele nasceu daí, para ajudar os lojistas que estavam nessa fase de não saber o que fazer no físico, com as portas fechando, muito desemprego acontecendo. E aí vieram para a gente trabalhou com todo um ecossistema de parceiros e a gente trouxe para o movimento Portas Abertas para que eles mantivessem as portas do negócio deles abertas, mas agora no digital, né? Já que o físico estava fechando. Ah, que interessante, né? Porque foi um desafio muito grande, né? A gente se ambientar realmente com o movimento digital, a digitalização que veio de forma forçada com a pandemia e depois todo mundo se adaptou e teve que se adaptar, porque o mundo agora é digital, né? Físico e digital ali no misturado. Exatamente. O grande desafio foi esse. As pessoas não estavam preparadas, né? Todo mundo falou, foram 10 anos em 2 meses, né, que aconteceu a evolução ali. Mas as pessoas não estavam preparadas para isso, né? Elas não sabiam como fazer. Então, tinha muito esse desespero do que fazer sem saber como, né? Então, daí a gente conseguiu reunir todo esse ecossistema para ajudar, de fato, essas pessoas a entenderem o que era, de fato, o e-commerce, a performarem melhor. Como que a gente trabalhava? Com mentoria com essas empresas. E na época de live, rolou um boom de lives. Só que lives ensinando como a vender, como sair do 0 a 1 milhão. E é algo muito surreal para quem não vive isso no dia a dia. Sim. Né? Então, você olha empresas que estão no online hoje e vendem muito. E é uma ilusão achar que eles já começaram dessa forma. Então, a gente começou a trazer os heads de digital dessas empresas, dessas grandes corporações, para contar como era por trás dos bastidores, de fato, como eles tinham começado lá atrás. E a primeira turma que a gente trouxe foi o pessoal do Submarino, que começou lá em 1999. Então, a gente fala que eles abriram as portas do digital lá atrás, quando nem se falava de digital ainda. Com certeza. O Luiz Felipe Enes, que é o cofundador do movimento Portas Abertas, ele começou lá em 1999. Então, foi por isso que a gente começou a trabalhar, a querer ajudar, de fato, essas empresas. E a gente foi ajudando, sem pensar como ia fazer, quanto tempo ia durar, porque nós nascemos para durar 2 meses. Com a ilusão de que a pandemia duraria 2 meses. E aí, quando chegou nos 2 meses, a gente falou, e aí, agora? E aí, estamos há 3 meses, há 3 anos, né? Olha que bom, hein, que foi um crescimento, né, ascendente mesmo, esse movimento de vocês. Agora, assim, como a gente lista principais caminhos desse micro e pequeno empreendedor que não sabe por onde começar? Agora está tudo online, é o quê? Desenvolvimento de software, tecnologia, como é que a tecnologia faz parte desse processo de ponta a ponta? A gente sempre fala que o e-commerce, ele não se resume a uma plataforma. O e-commerce é toda venda que você faz no online, seja no WhatsApp, seja no Instagram. E aí depende de como a empresa, de como o empreendedor ele está preparado para aquele momento. Porque tem empreendedor que, ele já tem uma estrutura capaz de começar a vender em uma plataforma própria dele. Né? Mas tem empreendedor que não, que ele está muito perdido ainda. Então, o ideal é que ele
tenha a consciência de em qual canal ele pode começar sem que afete a estrutura interna dele. Né? Você falou do digital aí. Então, tem uns que já nascem online, tem uns que nascem físico e tem uns que já nascem ali no modelo mais híbrido. Né? Então, acho que o grande desafio do empreendedor hoje é entender justamente esse cenário, onde ele se encontra e fazer as coisas com calma, não querer começar grande, né? Porque a gente vê as grandes empresas, não, eu já quero começar com plataforma, vou vender bastante. Não, vamos fazer o arroz com feijão bem feito, né? Ter um passo a passo ali, para aí sim ir dando pequenos passos e ele conseguir crescer de maneira estruturada. Não, é muito importante isso mesmo, não ir com muita sede ao pote, ter resiliência. Exato. E saber administrar, inclusive o olhar interno. Como é que fica essa questão da preocupação financeira, a educação financeira também nesse setor? É importante a gente falar sobre isso, não é? Muito, super importante, até porque as pessoas elas tendem a pensar que o e-commerce é mais barato do que manter uma loja física. Eu vou abrir uma loja online porque os custos são infinitamente menores, eu não tenho que pagar aluguel de espaço, nem nada. Mas a comparação que a gente faz é sempre como se fosse uma loja física. Né? A plataforma ali é como se fosse a sua loja, o ponto. Você precisa atrair pessoas para a sua loja, então é onde você vai abrir a sua loja, você sempre faz um estudo para ver a quantidade de pessoas que passam ali na porta, se faz sentido. Então, o tráfego para abrir a sua loja no digital é com marketing digital, como que você vai divulgar a sua loja, porque senão é como se você abrisse uma loja maravilhosa, com os melhores produtos, só que no meio do deserto. Ou seja, ninguém vai passar lá. Né? Uma loja sem tráfego na internet é isso. Então, se preocupar com a parte financeira, ter essa parte muito bem estruturada, ela é muito importante e é não achar que o online, eu vou abrir uma loja online porque eu vou ter um custo muito menor. Não, é colocar no papel de fato, você vai ter o custo com meio de pagamento, que tem as taxas do meio de pagamento, vai ter o custo da plataforma, vai ter o custo com o time de pessoas que vão operar aquela plataforma. Então, tem todo um ecossistema, uma gama de ferramentas para que as pessoas possam performar bem na internet e não se frustrarem depois. Né? Porque senão abre um negócio e fala, não deu certo, eu não consegui vender, a agência não era boa, que estava trabalhando para mim, a plataforma não era boa. Então, essa é uma preocupação muito importante que as pessoas precisam ter na hora de abrir o seu negócio online. Sem contar com a logística, né? A gente fala também quem sabe, de frete ou deslocamento, grandes distâncias, curtas distâncias, como é que vai ser o atendimento também a esse consumidor, que inclusive a cultura de consumo mudou bastante, está ditando muito sobre como as empresas vão administrar, desde a cadeia de produção até do produto final, não é, Catrine? Exatamente. Assim, o e-commerce, ele de ponta a ponta, ele exige, como você falou, uma resiliência muito grande, né? Porque é uma estrutura, uma operação que vai passando e são várias pessoas que vão colocando. Não é uma pessoa que começa lá no início e termina na ponta. Né? Então, o produto, a venda, ela não termina quando o produto chega no consumidor final. Por quê? Porque ele ainda pode querer realizar uma troca, realizar uma devolução. Então, ainda assim, vai ter um trabalho ali de reverso para ser feito, que é o time de atendimento que vai atuar. E aí, como que o time de atendimento vai receber aquela ligação? Eu sempre falo que, às vezes, nesse momento, a primeira impressão é a que fica. Então, quando você recebe um produto, você está naquela expectativa, você comprou e está legal, poxa, vai chegar. Quando chega, você se frustra, sabe? Poxa, não era o que eu imaginava, não me serviu, eu não gostei. E aí tem a primeira impressão. Quando a pessoa entra em contato com a sua empresa para realizar aquela troca, ela está te dando uma segunda chance. Como que você vai receber essa segunda chance? Então, é o seu momento de encantar ela com o atendimento, fazer o melhor atendimento possível
para que essa segunda oportunidade que ela está te dando seja de fato encantadora para ela e ela seja uma pessoa que vai começar a falar da sua marca, vai amar a sua marca e vai se tornar uma cliente recorrente e trazer outros clientes com indicação. Né? Tudo isso é muito importante. Você falou dos colaboradores, time, né? Vamos então focar nesse lado, porque eu acho que é muito importante para a gente não só falar de cultura organizacional, mas também as skills. Como desenvolver as qualificações, os conhecimentos, desde formação técnica até realmente comportamental, porque é o trato com o ser humano, é o trato com aquele cliente que está na expectativa do produto. Como é que olhamos então para esse lado, assim? São perfis, não adianta pegar uma pessoa que não gosta de trabalhar com pessoas e colocar ela no time de atendimento. Né? Então, a gente precisa entender o perfil de cada pessoa e uma complementa a outra. Eu acho que no final é isso. Então, é a gente entender qual é o perfil certo para cada cargo, cada área que ela vai assumir dentro daquela empresa, dentro daquela operação. E eu acho que o principal hoje, né, independente do local que ela está, é fazer com que ela se sinta dono daquele negócio, daquela área dela. Porque acho que a partir do momento que ela se sente dono daquela área, daquela empresa também, ela faz com que tudo funcione da melhor forma possível, independente de como ela vai se desdobrar para atender melhor aquele cliente, mesmo que o cliente, esteja esbravejando, ligou esbravejando, porque aconteceu qualquer coisa, o cliente não quer ligar esbravejando. Né? Ele não quer ligar para falar, para achar ruim de algo. Né? Então, quando o colaborador ele entende isso, não é um cliente, não é um simples cliente que, é um cliente chato, um cliente nervoso. Não, é um cliente que quer a minha atenção, que precisa do meu apoio nesse momento. Né? E aí, ter os profissionais certos em cada área, que gostam do que façam e que têm excelência, né? Tem experiência, então tem treinamento que a gente faz com todos eles, é super importante. Com certeza. Quando a gente fala também sobre essa questão de setores, tem algum outro que desponta mais em termos de micro e pequenos empreendedores que estão nessa transição, que estão buscando essa ajuda? Por exemplo, setor de vestuário, setor de produtos, serviços. Como é que a gente olha também para diversas áreas dentro do mercado de trabalho? Para o online, assim, hoje o que domina de fato é moda, né? Mas vem crescendo muito. Então, a área de serviços, ela está crescendo muito dentro do online, a área de beleza. Então, isso em número, em quantidade, em faturamento, aí já começa a inverter. Né? Então, aí a gente está falando de eletrônicos, a gente está falando de eletrodomésticos. Então, aí depende, varia muito. Mas para o micro e pequeno, ainda a parte de moda, ela domina. Quando a gente segue olhando aí para a questão liderança, no sentido de organizar time, vamos lá, alinhar métricas, expectativas, também a questão da cultura que eu falei inicialmente, qual o cuidado para a saúde mental, bem-estar dos colaboradores, para essa liderança também, porque ele está sendo ali CEO dele mesmo no empreendimento, né? Todos os empreendedores, inclusive a força empreendedora no Brasil, está sendo muito relevante para os números do mercado de trabalho crescer em termos de empregabilidade, diminuir o desemprego. Então, saúde mental, gostaria de te ouvir também, porque os desafios são gigantes e a gente precisa estar em ordem, né? Pelo menos tentar sempre para também equilibrar nosso negócio. Eu acho que esse é um dos pontos principais para os empreendedores, principalmente para o micro e para o pequeno. Porque normalmente ele não tem um time ali junto com ele, é ele sozinho. É ele sozinho para dar conta de tudo. Né? Então, é um trabalho que é preciso ser feito, é mostrar para eles que existem várias métricas para ele poder organizar, para ele poder seguir, para ele poder balizar. Mas se ele começar com poucas, vamos começar com 3. Né? 3 métricas que a gente vai olhar diariamente. E aí depois, já me adaptei a isso, aí sim eu começo a ampliar essas métricas, a quantidade de métricas, para começar a cuidar da operação. Porque se você coloca várias coisas para ele olhar, só de métricas, e ele tem N coisas, às vezes ele é quem produz, ele é quem embala e leva no correio, ele é quem atende, ele é quem vai comprar a matéria-prima.
Então, é muito difícil colocar tudo, o peso nas costas dele. Né? Então, é passar essa tranquilidade, é entender que você pode fazer, sim, tudo isso, mas começando aos poucos. Né? Não se cobrando tanto, comece com aquilo que de fato você dá conta, com poucas métricas que vão te dar uma visão geral do seu negócio, que é preciso ter. Eu acho que o que ajuda nisso é um planejamento bem feito, que muitas vezes não dá tempo deles fazerem. Pois é, né? Tem que dar conta de tudo, por onde começo, aí alguma coisa vai ficando para trás e pode comprometer, né? Exato. Até essa questão de aguardo, de paciência e de realmente equilíbrio. Exato, mas aí, assim, é o que a gente fala, dá um passo para trás, fazer um planejamento estratégico dá trabalho. Você vai parar o que você está fazendo agora para sentar, pensar, organizar? Vai, mas depois que tiver tudo organizado, a sua vida flui mais rápido. E aí, aquela ansiedade do que fazer, do como fazer, você já não tem mais tanto, porque já está tudo planejado, você já tem ali no papel como executar, o que executar e quando executar. Sim. Então, facilita bastante e eu acho que a questão da saúde mental, ela entra muito nesse sentido. Né? A ansiedade hoje, ela deixa a gente muito mal e fazer esse planejamento antecipa muito as coisas. Ajustar as velas e aí o vento vai soprar a favor de uma forma ou de outra. Exatamente. Né? Mecânica fina ali. Agora, quando a gente fala também da questão de crescimento dentro desse mercado, né? A gente começa pequeno e é ideal que comece mesmo porque você começa a tatear o mercado, sentir ali como cresce ou não. Então, do micro para o pequeno, do médio, enfim. Como é que a gente olha também essa linha crescente, quem sabe, dentro de um sistema de empreendedorismo, Catrine? Dentro dessa linha, é sempre importante pensar no sentido que todo mundo já foi pequeno um dia. Né? A gente olha para o mercado, vê grandes operações, elas não começaram daquele tamanho. E eu volto lá atrás, naquela live que a gente falou, que era realizada uma sequência de lives, trazendo o pessoal de grandes marcas que começaram pequenininho e que foram trilhando um caminho. Então, eu acho que o principal é o planejamento e segurar a ansiedade nesse sentido, né? Porque você vai começar pequeno, vai dar passos, você vai voltar naquele planejamento, vai apertar, ajustar alguns parafusos, rever algumas metas que às vezes não estão sendo alcançadas ou, poxa, eu estou batendo fácil essa meta. Né? Então, dá para ir lá e aumentar mais um pouquinho. E aí, isso vai ditar aonde eu quero estar daqui a 5 anos. Como eu vou fazer para alcançar esse meu objetivo. Então, você trabalhar com metas a curto, médio e longo prazo. E aí, você começa a alcançar, a ter visão de onde você quer chegar. Para aquele que está começando agora e quer né, ser médio, ser grande, eu acho que esse é o melhor caminho. Ele colocar essas metas e aí você começar a enxergar de fato aonde você quer chegar, porque aí fica mais fácil, né? Você vai lá, poxa, no final de 2024, conquistei o que eu queria? Cheguei onde eu queria? Não. O que faltou? Onde que eu errei? Poxa, em 2030, para eu chegar em 2030, aonde eu quero, eu vou precisar mexer em algumas coisas, em alguns pontos. Então, esse planejamento é super importante. Sim, e o acesso também a mentorias que sejam acessíveis, até gratuitas, é fundamental e até determinante, né? Para que ele se sinta não só acolhido, mas orientado. O Movimento Portas Abertas também se preocupa com essa questão de acessibilidade, no sentido mesmo de conhecimento, de educação, porque educação é base, não tem para onde fugir, né? Exato. Esse é o ponto principal do Movimento Portas Abertas, na verdade. A gente sabe que o micro e o pequeno, às vezes, ele não tem condição de chegar a grandes consultores, a grandes mentores, né, que tem uma hora muito cara e às vezes ele não consegue ter acesso a essas pessoas. Né? Então, o Movimento Portas Abertas traz justamente isso para eles. Né? Com valores bem acessíveis, ele vai pagar para esses consultores, para esses mentores, para que eles possam guiá-lo nesse caminho. E o próprio Movimento Portas Abertas ajuda ele também com uma jornada do empreendedor,
fazendo um diagnóstico, entendendo o caminho, aonde que ele está, onde que ele se encontra e quais são os próximos passos, como se fosse uma trilha do conhecimento mesmo. Quando a gente fala de ESG, de uma forma ou de outra, também podemos levar para esse ambiente desde mentoria até o microempreendedor mesmo, que está construindo a sua carreira ou reconstruindo ela, né? Porque a gente fala de sustentabilidade, o social e a governança, né? São pilares que eu acho que não são só das empresas grandes, mas de todo e qualquer profissional ou colaborador que esteja em qualquer nível de profissão, né? Exato. E é legal falar sobre isso, porque hoje em dia, marcas com propósitos, elas vendem muito mais. As pessoas, elas começaram a ter um olhar muito voltado, não só apenas para o consumismo, mas para comprar de marcas que, de fato, tenham um propósito ali por trás, né? Então, a gente acabou de fazer um projeto super legal com mulheres que têm um propósito por trás, empreendedoras da moda, que não se preocupam apenas com vender, mas se preocupam com a sustentabilidade, se preocupam com a venda sem limites. Então, elas desenvolvem peças que duram por muito tempo e nem tem tantos modelos assim disponíveis no site delas, justamente porque elas não querem fomentar uma compra sem limites, né? Uma compra impulsiva. Impulsiva, exatamente. Então, mesmo que você seja pequeno, você pode sim ter esse olhar social, ter esse olhar de sustentabilidade, e é algo que todo mundo está começando a olhar, né? O mundo todo tem se preocupado com isso. E as marcas que têm esse propósito, elas têm uma conexão muito maior com o seu cliente e, consequentemente, para cativar esse cliente depois, conseguir fazer com que ele se torne um cliente fiel da sua marca, é muito mais fácil, porque ele não vai estar buscando preço na internet. Ele está buscando, de fato, alguém que esteja alinhado com os valores dele. Sim, não, você fala um ponto importante, inclusive também sobre a questão da mulher no mercado. Gostaria de te ouvir mais, porque eu acho que a pandemia também trouxe várias opções de mulheres que sempre foram donas de casa, mães de família, também ser donas do seu próprio negócio, da sua própria vida e a independência financeira também que vem com isso. A gente vê mulheres que desde a questão cozinha, enfim, bolo, doces, várias opções nesse leque de culinária, né, de poder também vender para a comunidade ou para pessoas no entorno ou para qualquer destino que possa comprar esse produto. Enfim, hábitos de vida saudável, a gente também viu sendo desenvolvido, mulheres também no vestuário, enfim, a gente observa que o movimento também foi muito favorável para as mulheres se estabelecerem no mercado. Sem dúvida. Existe um grupo voltado mais para o digital nesse sentido, que se chama Mulheres no E-Commerce, e ele é muito focado nisso, em trabalhar com essas mulheres, em dar voz a essas mulheres, para que elas possam, de fato, se sentirem competentes a ponto de falar, poxa, eu posso assumir um cargo de alta liderança. Né? Então, empoderar essas mulheres, hoje em dia está muito na boca de todo mundo, né? Empoderamento feminino. Então, dar voz a essas mulheres, empoderar essas mulheres é muito importante. E sim, a pandemia ela trouxe muito isso, até como complemento de renda. Né? Muitas vezes o marido ali perdia o emprego e a mulher que segurava a onda. E é mostrar mesmo que, poxa, para a mulher é sempre mais difícil, né? Porque a gente dá conta da casa, a gente dá conta dos filhos e a gente dá conta do trabalho, mas a gente dá conta, né? Eu acho que isso é o mais bacana. Eu sou mãe, tenho 2 filhos, tenho a minha casa, cuido da minha casa, tenho a empresa e é muito gostoso ver quando a gente olha e fala, poxa, eu consigo, e tem outras mulheres que vão fazendo uma corrente para ajudar umas às outras. Né? Então, dentro desse cenário, é super importante o olhar empático, né? As mulheres, principalmente, se unirem nesse sentido e não acharem que eu mereço porque eu sou mulher. Não, eu mereço porque eu sou competente e eu posso tanto quanto qualquer um.
Verdade. Né? Sororidade é muito Exatamente. importante, sim. A gente está quase no final já, mas antes o espaço está aberto, fica à vontade para sua mensagem, sua dica profissional, o espaço é seu. Obrigada. Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade. O movimento Portas Abertas é um movimento que nasceu na pandemia com o objetivo de ajudar o micro e o pequeno empreendedor que não tinha uma visão do que era de fato e-commerce, do que era esse mundo digital e se viu perdido. E a gente nasceu para ajudar essas empresas sem pensar em rentabilidade, sem pensar em nada. A gente nasceu com o intuito de devolver para o mercado aquilo que o mercado nos deu tanto. Então, convido vocês a conhecerem um pouquinho do nosso trabalho e se você precisar de ajuda, você micro, pequeno empreendedor que está nesse momento, precisa de ajuda agora, está migrando para o digital, já está no digital, mas não sabe o que fazer, entre em contato com a gente, vai ser um grande prazer poder ajudá-los. Catrine Sampaio, muito obrigada por suas contribuições aqui, esclarecimentos sobre esse momento que é desafiador, mas que a gente torce que todo e qualquer microempreendedor tenha a chance, a vez e a voz de crescer e ser feliz, né, na carreira. Muito obrigada, conte sempre com a gente, até a próxima. Obrigada a você, até a Obrigada. próxima. E para você também que nos acompanha, lembro que o programa também fica disponível no YouTube Band Jornalismo. Até o próximo.